O anime começa com a protagonista Kujirai acordando e tomando seu café da manhã comendo melancia. Logo, ela se arruma para ir trabalhar e no caminho as pessoas estão assistindo a um programa de TV que diz que a Generic Terra é capaz de guardar as lembranças dos humanos e possibilitar até a imortalidade, e sua construção continua usando tecnologias seguras e de vanguarda. É um projeto governamental que atrai a atenção internacional. Generic Terra representa um romantismo da humanidade. Uma das pessoas que está assistindo comenta que as pessoas dizem que é uma empresa privada que controla tudo, a empresa farmacêutica Ebinuma, e Kujirai parece incomodada com algo, mas segue seu caminho. Quando chega no trabalho, o chefe diz para ela bater o ponto logo para não parecer que ela se atrasou como certa pessoa. Quando ela está prestes a bater o ponto, seu colega Kudo aparece atrás dela e bate o ponto primeiro, e assim Kujirai bate o ponto depois e fica como atrasada. Enquanto trabalha, ela entrega um relatório para Kudo e diz que por causa dele não conseguiu bater o ponto na hora. Ele a empurrou e ela não conseguiu bater o ponto. Então Kudo fica sem paciência e diz que já entendeu e convida ela para almoçar. Kujirai fica feliz e o chefe comenta com Kudo que não é fácil viver no segundo Kowloon. A quantidade de residentes não baixa e o chefe se pergunta se eles não têm outro lugar para ir. Mas Kudo diz que gosta da Kowloon atual. Na hora do almoço, ela quer comer em um lugar novo, mas Kudo diz para irem no lugar de sempre e ela fica chateada, pois queria comer em um lugar diferente. Ela tira o óculos e fala que sua visão ficou estranha o dia todo quando estava usando os óculos. Kudo comenta que talvez a visão dela tenha piorado, e logo ela usa um colírio. Kudo reclama dizendo que é da farmacêutica Ebinuma, e desde que o filho assumiu a empresa, ele já não acha tão confiável. Ele diz que o cansaço nos olhos se cura com massagem, então ele vai massagear os olhos dela. Kujirai se recusa e eles começam a brigar, mas logo a comida chega e eles param para poder comer. Enquanto comem, eles conversam sobre o seu trabalho na imobiliária, e Kudo comenta de um apartamento que está vazio há 6 meses, e o quanto é difícil achar alguém que queira ficar naquele local. Mesmo assim, ele quer que os inquilinos vivam de uma forma cômoda, e isso deixa Kujirai impressionada. Depois de almoçarem, Kujirai diz que eles ainda têm tempo e podem ir tomar um chá, e diz que não vai obrigá-lo a ir se ele não quiser, mas Kudo diz que é melhor ela ir ao oculista, pois é ruim não enxergar bem, e eles tomarão chá em outro dia. Kujirai vai ao oculista e descobre que na verdade sua visão melhorou. O chefe diz que ela fica melhor sem óculos e pede a opinião de Kudo, mas ele diz que prefere ela de óculos. Mais tarde, Kujirai pergunta se Kudo é uma das pessoas que é contra a Generic Terra, e ele diz que sim, não gosta da ideia de pegarem seus impostos para construírem uma cópia da Terra. Kujirai se pergunta quanto tempo vai durar o lugar novo que abriu, pois ela percebeu que negócios novos quebram rapidamente em Kowloon. Kudo diz que é porque Kowloon precisa ser um local nostálgico, e ele acha que essa sensação é igual ao amor. Todos estão apaixonados por Kowloon, por isso não muda, não precisa de coisas novas. Kujirai diz que não sente nada de nostalgia naquele lugar, mas às vezes Kudo faz ela se sentir nostálgica. Nesse momento, Kudo fica muito perto dela e Kujirai fica impressionada. Porém, logo ele diz que ela tem rugas embaixo dos olhos. No dia seguinte, ela volta a usar óculos e diz que são falsos, pois ela ainda não conseguiu se acostumar a ficar sem eles e vai deixar pouco a pouco. Kudo ri e diz que ela só está tentando esconder as rugas, mas ela deve aceitar, pois já tem 32 anos. À noite, quando finalizam o trabalho, os dois saem para jantar e Kudo leva Kujirai em um lugar novo. Lá, o garçom já conhece Kudo e na hora de levar os pedidos, ele também deixa na mesa alguns pedaços de melancia e diz que é por conta da casa. Ao olhar para Kudo, Kujirai pensa que novamente está tendo uma sensação de nostalgia. E quando ela faz um comentário dizendo que fumar depois de comer melancia é bom, Kudo fica olhando para ela imóvel. Ela pergunta se falou algo mal, mas ele diz que apenas lembrou de outra pessoa que dizia o mesmo. Quando estão saindo do local, o garçom diz que está feliz por Kudo ter levado sua namorada lá novamente. Kujirai tenta dizer que eles não são namorados, mas Kudo pede para ela andar logo. No caminho, ela diz que deveriam esclarecer as coisas com o garçom, mas Kudo diz que ela não deve se preocupar com isso e presenteia ela com um peixinho. No dia seguinte, ela decide pintar o apartamento que está sem inquilino há 6 meses. Porém, está fazendo muito calor e quando ela vai finalizar a última parte, seu corpo enfraquece e ela cai. Mas Kudo aparece bem na hora e segura ela, dizendo que os heróis sempre demoram para chegar.
chegar. Ele pergunta o que ela estava fazendo e ela diz que queria deixar mais cômodo para os inquilinos. Ele ajuda ela a terminar de pintar e Kujirai pensa que ama esse homem. Em outro dia no trabalho, Kudo está dormindo e Kujirai tenta acordar ele, mas ele demora para despertar e quando desperta, ele sorri para ela, puxa seu rosto e começa a beijá-la sem parar. Kujirai fica assustada e depois de um tempo Kudo joga ela para longe e diz que se equivocou de pessoa. Kujirai fica envergonhada sem entender o que aconteceu. Ela fica nervosa o resto do dia e quando Kudo sai, ela finalmente respira e pensa que é a única que está nervosa pelo beijo e se sente uma tonta. Algumas folhas caem da mesa de Kudo e quando ela vai recolher, ela vê uma foto em que Kudo está abraçando alguém. Ela sabe que naquela foto tem a pessoa que ele pensou estar beijando mais cedo, mas quando ela olha a foto, a pessoa é igual a ela. Ela volta à cafeteria e o garçom vê a foto e diz que ele mesmo tirou aquela foto e foi para celebrar o relacionamento dela com Kudo. Kujirai fica confusa e diz que não entende o que ele está dizendo e se pergunta quem Kudo beijou. Sem reação, Kujirai volta para casa, mas no caminho recebe a ligação de uma cliente dizendo que seu vizinho está fazendo muito barulho durante toda a noite. Kujirai vai à casa do morador barulhento, mas quando a porta se abre saem muitas pelúcias e logo uma mulher aparece no meio das pelúcias e explica que tem que fabricar mais 50. Ela percebe que Kujirai não está bem e pergunta se ela quer um remédio. Kujirai diz que não é adequado contar isso a alguém que acabou de conhecer, mas mesmo assim mostra a foto. A mulher vê a foto e pergunta se Kudo é namorado dela, mas Kujirai diz que não é a pessoa da foto. Parece com ela, mas ela e esse homem não têm esse tipo de relação. Além do mais, ela não lembra de ter tirado essa foto. E não é só isso, ela não lembra de nada do seu passado, mas não tinha se dado conta disso até então. E ele também nunca falou com ela sobre isso. A mulher então diz que essa pessoa realmente não é Kujirai. Diz que mais pessoas também não têm passado. Ela, por exemplo, fez cirurgias dos pés à cabeça e deixou seu velho eu para trás. Ela escolhe quem quer ser e quem não quer e pergunta se Kujirai se sente melhor pensando assim e Kujirai diz que sim. Enquanto isso, Kudo vê que a foto sumiu e lembra do dia que conheceu a Kujirai da foto. Ele tinha acabado de ser transferido e ela deu as boas-vindas para ele. Era alguém com uma personalidade diferente da Kujirai atual. Ela já trabalhava na empresa e começou a ensinar tudo a ele. Levou ele para almoçar no lugar que ele sempre vai com a Kujirai atual e disse que quando almoçassem juntos, eles sempre iriam naquele local e ele não poderia esquecer. Era alguém muito confiante, enquanto Kudo era tímido. Foi essa Kujirai que disse para Kudo que nostalgia era igual ao amor, e ela disse que estava apaixonada por Kowloon, mas Kudo falou para ela que ficou sabendo que tinham planos de demolir o lugar e perguntou se não parecia doloroso se apaixonar por algo que ia desaparecer. No dia seguinte, Kujirai sai para jantar com a moradora barulhenta e ela diz que Kujirai parece mais animada. Kujirai diz que decidiu que quer saber a verdade, e a garota diz que nesse caso basta ela perguntar para Kudo. Não tem razão para não perguntar, a não ser que ela esteja apaixonada por ele. E ao olhar para Kujirai, a mulher percebe que é o caso, pois Kujirai está envergonhada. Kujirai diz que ele não falou nada, então não deve querer tocar no assunto. A mulher diz que tem uma teoria. Talvez Kujirai tenha amnésia, e isso explicaria a situação, e talvez ele esteja esperando que ela recupere a memória. Essa teoria deixa Kujirai pensativa. No trabalho, Kujirai sugere que eles comam em um lugar novo, mas Kudo diz que é melhor almoçar no lugar de sempre. Kujirai diz que Kudo faz ela sentir nostalgia e pergunta se por acaso ele sente o mesmo em relação a ela. Kudo diz que sim e Kujirai pede para ele olhar para ela. Kudo se aproxima e coloca a mão na orelha dela e diz que ela não furou as orelhas, e acrescenta que as rugas nos olhos dela estão ainda maiores. Ele diz que vai almoçar, mas ela diz que vai trabalhar um pouco mais e quando ele sai, ela devolve a foto. O centro médico Ebinuma oferece consultas gratuitas e Kujirai vai junto com sua nova amiga. Lá, ela encontra uma das clientes chamada Xiaorei. A nova amiga de Kujirai se apresenta como Yaomei. Xiaorei percebe que ela é a vizinha barulhenta. Kujirai vê que um dos exames gratuitos é para tratamento anti-idade e lembra do que Kudo falou, então resolve que vai fazer o procedimento. Kudo vai até o café onde tirou a foto com Kujirai, porém descobre que o garçom Gwen deixou o trabalho. Kujirai também vai até o local com o Yaomei, mas descobre que o homem já não está mais lá. Na volta,
volta, Kudirai resolve comprar brincos parecidos com o da foto de Kudo. Kudo foi quem conseguiu o apartamento para Gwen, mas quando tenta localizar, aparece um erro no computador. Kudirai aparece e Kudo fica impressionado ao ver os brincos. Ele se aproxima dela impressionado, mas ela diz que são brincos de pressão e isso deixa Kudo chateado. E ele diz para ela não fazer estupidez. Kudirai fica sem reação e nessa noite ela vai até a casa de Yaomei chorando e diz que não serve de nada ele ter olhado para ela só porque ela colocou isso. Em casa, Kudirai fica triste e resolve guardar os brincos e os óculos em uma caixa. No dia seguinte, Kudo se aproxima dela e pede desculpa pelo dia anterior. Ele diz que estava de mau humor e agiu de modo infantil. Kudirai diz que ele realmente feriu seus sentimentos e para se desculpar, eles devem ir almoçar no lugar que ela escolher. Kudo diz que já entendeu, mas prefere ir no lugar à noite, pois vão comer frango com limão e ele vai sentir vontade de beber. Kudirai aceita e eles jantam juntos. Quando saem do restaurante, Kudirai pisa em uma poça de água e Kudo segura a mão dela, para ela não cair. Quando ela tenta soltar, ele segura mais forte. Ela pergunta se ele está confundindo ela com outra pessoa, mas ele diz que observa ela e somente ela, e isso deixa Kudirai envergonhada. Finalmente, Kudirai vai para consulta com o Dr. Ebinuma. Ele pede para observar o rosto dela de perto. Ao tocar na pele dela, ele diz que é incrível. A pele dela tem textura e até temperatura. Ele pergunta pela família dela e ela diz que não lembra de nada. Então, o doutor vira as costas e sorri, dizendo que não pode ajudar com isso. A única coisa que ele pode dizer é que as rugas dela não têm história. Geralmente, as rugas aparecem com a acumulação dos acontecimentos diários, mas no caso dela é como se estivessem aí desde sempre. Ele diz que é como se as lembranças e essas rugas jamais tivessem existido. Porém, ela existe aqui e agora, e isso é uma verdade maravilhosa. Então, o doutor faz uma cara assustadora e pede para ela falar de sua vida atual. Kudirai sai da sala de mau humor e leva Yaomei junto. O doutor observa ela sair e pensa que é tão maravilhoso que ele sente que vai ficar louco. Kudo costumava sair com a antiga Kudirai para ajudar os inquilinos. Ela fazia Kudo consertar tudo. Um dia, voltando da casa de um inquilino, Kudo se sentiu mal e Kudirai convidou ele para ir até sua casa para descansar um pouco. Quando chegaram, ele ficou envergonhado e disse que não achava certo entrar na casa de uma dama, mas Kudirai sorriu e disse que não se importava. Depois de Kudo descansar um pouco, Kudirai comentou que ele já estava há uma semana na cidade e perguntou o que ele estava achando. Ele disse que estava achando interessante, tinham coisas que ele estava experimentando pela primeira vez, mas, por algum motivo, sentia a sensação de nostalgia. Kudirai comentou que nunca tinha vivido em um lugar assim, e aquela nostalgia aquecia o coração. Por isso, ela considerava isso igual ao amor. Kudirai passa um batom novo para ir ao trabalho, e quando Kudo aparece, o Dr. Ebinuma está junto com ele. O doutor diz que deseja abrir mais uma clínica, e enquanto conversa, não tira os olhos de Kudirai. Kudo pergunta por que ele está olhando tão fixamente para ela, e o doutor diz que quanto mais olha, mais maravilhosa ela parece. Estressado, Kudo manda ele ir flertar em outro lugar, e nesse momento o doutor pega um spray e borrifa nos olhos de Kudo. Kudo fica desesperado e a companheira do doutor diz que é um spray bacteriano, pois o doutor é fanático por limpeza. O doutor diz que vai se retirar, pois parece que Kudirai é muito importante para Kudo, e parece que ela sente o mesmo. Antes de ir embora, ele segura o braço de Kudirai e a beija. Kudirai fica sem reação e o doutor pergunta por que ela não escolhe ele, ao invés de um homem bruto que nem notou que ela está usando um batom novo. Saindo, a companheira do doutor diz que ficou impressionada com a atitude dele, e o doutor diz que as cobras gostam de devorar suas presas de uma vez. Em seu dia livre, Kudirai sai com Kudo para comprar um aquário para o peixinho, e como o aquário é pesado, Kudo leva até a casa dela. Quando ele entra, percebe que algumas coisas estão como antes e fica feliz. Ele lembra da antiga Kudirai, mas logo vai embora e Kudirai deseja que ele vá novamente até a casa dela. No trabalho, ela presenteia Kudo com um girassol e diz que é para agradecer por ele ter ajudado com o aquário. Xiaorei aparece e Kudirai diz que elas vão procurar uma casa nova para ela, pois Xiaorei comprou muita roupa e precisa de um lugar maior.
Xiao-Rei vê o girassol e diz que girassóis querem dizer só tenho olhos para você. Kudirai não sabia e fica envergonhada e sai levando Xiao-Rei junto. Elas olham muitos lugares, mas Xiao-Rei não gosta de nenhum. Kudirai pergunta se ela quer mudar para fora de Kowloon. Nesse momento, Xiao-Rei faz uma expressão vazia e diz que não quer ir embora de Kowloon, e daquela vez pensava o mesmo. Kudirai pergunta do que ela está falando, mas Xiao-Rei diz que não falou nada. Kudo liga para Kudirai e pede para elas irem até outro apartamento. E chegando lá, Xiao-Rei ama o local por ter muitos armários. Eles vão até o terraço e veem que lá de cima é possível ver vários girassóis. Ao ver o olhar de Kudo, Kudirai pensa que girassóis querem dizer só tenho olhos para você. E ela gostaria de saber o olhar de quem Kudo estava desejando olhando aqueles girassóis. Kudirai está comprando um suco e deixa uma moeda cair. Nesse momento, um homem com uma máscara aparece e devolve a moeda para ela. Em uma casa, algumas empregadas comentam que no jornal sai uma notícia dizendo que o Dr. Ebinuma na verdade é filho de uma amante. Apesar de se parecer muito com o filho do presidente, a notícia diz que o filho legítimo do antigo presidente desviveu em um acidente junto com a mãe. Mas o que deixa as empregadas mais intrigadas é o assistente do doutor. Nesse momento, vemos o homem que ajudou Kudirai mais cedo e ele está na cama do Dr. Ebinuma. O doutor pergunta como ele se saiu e o homem diz que realmente é ela. Tem algumas diferenças, mas é quase igual. Ele foi no trabalho de Gwen, mas disseram que ele se demitiu e ainda não conseguiu encontrá-lo. Ele não procurou muito para não chamar a atenção, mas Miyuki, o doutor, diz que a máscara chama muita atenção. Porém, o homem diz que seria pior se encontrasse com ele. Miyuki liga para um homem e ele diz que a investigação sobre Kudirai está avançando. Miyuki tira o roupão, revelando que tem uma enorme tatuagem de cobra e diz que conta com o homem. Kudo segue tentando encontrar Gwen, mas não tem sucesso. O homem da máscara aparece novamente para Kudirai e quando ele revela seu rosto, vemos que ele é igual a Gwen. Kudirai pergunta se ele a conhecia de antes. O homem diz que realmente conheceu Kudirai e sabe sobre a relação de Kudirai e Kudo, mas não conhece ela. A Reiko Kudirai que ele conhece já não está naquele mundo. É desagradável, como se um desconhecido estivesse pisando nas lembranças que ele tem dos amigos. Mas ele também sente pena por ela viver daquela forma. O homem sai dizendo que logo irá ver Kudo. Kudirai começa a pensar no que o homem disse e ao voltar ao trabalho percebe que o girassol murchou. Kudo diz que detesta ela e ela diz que já sabe. Então joga o girassol no lixo. Nos dias que se seguem, ela se sente mal e pensa que a Kudirai que Kudo ama não é ela. A visão dela começa a piorar e Kudo diz que ela deveria usar os óculos, mas ela se recusa e diz que não é a pessoa que ele conhecia. Ela não sabe há quanto tempo está vivendo ali. Talvez seus hábitos sejam emprestados, mas tem coisas que são dela e ela escolheu amar ele. Kudo diz que ela está equivocada. Esse amor é uma ilusão, mas Kudirai diz que uma ilusão não seria capaz de fazer ela se sentir assim. Ela começa a falar sem parar, mas logo começa a tossir e desmaia.